Bom dia. Está começando mais uma live de conhecimentos do Opoca. É uma forma que a gente encontrou aqui no Observatório de compartilhar um pouco o que a gente discute, debate, pensa e constrói em São Miguel. E estamos acho que na terceira ou quarta live, né? Passou a Letícia falando um pouco da clínica de concertação na França, a Júlia sobre cidades e pertencimentos, o Daniel sobre sustentabilidade, cultura, e hoje eu vou falar um pouco sobre a pedagogia da utopia, que é um pouco do que a gente aqui, a forma que a gente aqui trabalha para ir construindo o que a gente entenda que faça sentido para nós. Mais algo que eu precise falar? Não. Então vamos começar. Vou fazer uma apresentação aqui. Bom, eu vou falar um pouco então sobre a pedagogia da utopia, a filosofia do Opoca, como, por que a gente caminha, aonde a gente caminha e como a gente faz como a gente tenta fazer pelo menos para ir mexendo na nossa realidade, né? Gerando os impactos que a gente entenda que tenham que ser gerados dentro dessa realidade de São Miguel, que é uma das mais castigadas do estado de São Paulo, e um ambiente que castiga suas famílias, né, e as envolve em diversos tipos de violência. E aí como é que a gente tenta caminhar em comunidade para ir produzindo conhecimento sobre a realidade, para a gente, conhecimentos que nos ajudem a superar todas essas formas de violência. Então nós somos o Opoca, Observatório Popular Cidade do Anjo. Meu nome é Tiago, sou diretor de Estética, Sentido e Política do Opoca, doutor pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, mestre em Ciências com foco em Pensamento Crítico Latino-Americano pela Universidade de São Paulo. Fui pesquisador docente da Universidade Internacional de Periferias, a Uniperiferias, no Rio de Janeiro, tutor no curso Internacional Epistemologias do Sul, realizado pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, a CLACSO, e pelo SES, pesquisador convidado do projeto de pesquisa sobre estéticas periféricas, que é o Permaré, da Faculdade de Belas Artes, da Universidade de Lisboa, Portugal, e vice-presidente do Instituto Biocultural Homo Servens, em Santa Catarina. Aqui a Casa Opoca é também um ponto do Instituto Homo Servens em São Paulo. Então o Opoca a gente se coloca uma utopia dos cantos, becos, centros e campos. E é uma utopia em construção, né, dos cantos, becos, centros e campos de São Miguel Arcanjo, interior do estado de São Paulo, Brasil. Uma instituição que caminha em comunidade como espaço permanente para a produção de conhecimentos de forma compartilhada sobre a realidade, para a experimentação de alternativas, ações e projetos que façam sentido às pessoas envolvidas, ao meio ambiente e às comunidades. E a gente também se coloca como uma luta intransigente e radical pela afirmação da vida humana e comunitária. O Opoca se organiza da ação e da reinvenção criativa de jovens, crianças, mães, mulheres e homens que constroem no cotidiano, em meio a violências de todos os tipos, simbólicas e materiais, suas práticas, experiências, estratégias e conhecimentos que possibilitam a sobrevivência, geram resistências, solidariedades e alternativas, e assumindo nesse entrelaçado de forças, emergências e potências o fio condutor para repensar as relações e as ações nos espaços e tempos habitados, revelar as hierarquias dos poderes, instituições e saberes e desenvolver ações culturais, artísticas, ambientais e políticas que afirmem a dignidade humana. Então, a partir daí são dois os objetivos gerais do Opoca. Potencializar nossa capacidade crítica como comunidade para desestabilizar as práticas existentes e monoculturais de saber que produzem e reproduzem as violências e os silenciamentos políticos, sociais e culturais,
para a experimentação permanente de alternativas, de ações e de projetos que afirmem a dignidade e o desenvolvimento da vida humana, ecológica e comunitária. Tem uns mosquitinhos bem chatos aqui. Valores: ética, solidariedade, coletividade, justiça, diversidade, comunidade, cuidado. E alguns conceitos e escolas-chave que nos ajudam a caminhar: pós-colonialismo, decolonial, justiça cognitiva, homo serviens, pedagogia do oprimido, ética da libertação, política da libertação, epistemologias do sul, biologia do conhecimento, trabalho terapêutico de rede. E alguns dos nossos objetivos específicos: promover espaços de cuidado, de convívio, de fortalecimento de vínculos, realizar e desenvolver ações e projetos em seus espaços permanentes de pesquisa e atuação, produzir e compartilhar conhecimentos em função da afirmação da dignidade humana, elaborar, produzir e influenciar políticas públicas, fomentar e fortalecer a democracia através do fomento de espaços de debate crítico e reflexivo para a construção coletiva de alternativas, reduzir as desigualdades sociais e atuar para a garantia integral da dignidade humana, dos direitos humanos, ecológicos e sociais. Então, a gente é uma instituição cuja missão é a gente se organizar em comunidade, né, para pesquisa e para atuação, que o objetivo é encontrar caminhos para o fortalecimento da democracia e a superação das desigualdades e dos silenciamentos culturais, políticos e sociais. Então, o POC é esse espaço da gente se organizar em comunidade, esse esforço da gente se organizar em comunidade, pensar a nossa realidade, a nossa cidade, os nossos contextos, pensar o porquê das violências que nos afetam e que pesam sobre os nossos ombros, e pensar de maneira coletivamente, compreender isso, o porquê dessas violências, e compreender como a gente pode caminhar para ir superando essas violências. Então, a gente tem algumas ideias de metodologia, né? Anda por Tua Cidade, por exemplo, que é esse exercício de realmente se embrenhar, né, na realidade, nos contextos, no íntimo da cidade, para a gente ir aprendendo sobre ela e junto nesse desafio cotidiano, em comunidade, e pensando como a gente consegue caminhar para superar os problemas que nos afetam. E aí nós temos alguns momentos, né, da utopia, que é a metodologia da utopia, como a gente caminha, a crítica ética como um momento de luta pela vida, de realizar um diagnóstico da realidade, né, a partir de um ponto de vista ético, e depois a pedagogia da utopia, que é o coração do caminhar. Então, aqui um pouco da nossa metodologia, né? Momentos de uma metodologia da utopia. A construção do novo a partir do cotidiano, Anda por Tua Cidade, a construção de justiça cognitiva, a praxis e as rodas de encontros. São algumas das formas que a gente encontrou para ir transformando o que a gente entenda que tem que ser transformado. Então, para o POCA, sobre construção de justiça cognitiva, a produção de conhecimentos nascidos da gente e de suas experiências sociais desloca o sentido da produção do saber, integra o cruzamento de vários saberes e representa um projeto social e político de transformação das relações sociais, enquanto postula um projeto epistêmico e metodológico alternativo de elaboração de conhecimentos, que é, por fim, um fundamento e uma formulação para a construção de justiça social. Esse processo é a base para a construção de democracias, e é com esse objetivo que o POCA atua para o desenvolvimento de um caminhar nascido da gente, dos saberes e das práticas de saberes do cotidiano, para qualificar em comunidade de maneira compartilhada as compreensões sobre as realidades e sobre as ações capazes de possibilitar alternativas às violências políticas e culturais que afetam os diversos âmbitos da vida humana em São Miguel. Então, essa é a ideia de justiça cognitiva. Não há justiça social global sem justiça cognitiva global, que é um estudo da Maria Paula Menezes, uma intelectual moçambicana.
e que é ou a gente aprende em comunidade a construir justiça social, ou ela não virá, né? A justiça social ela não vai vir de graça para as comunidades, para os territórios, por um desejo ou por uma vontade de alguém. Nós, as próprias comunidades, os próprios territórios, temos que aprender a construir justiça nos nossos locais, temos que aprender em comunidade a superar os problemas que a gente entenda que tenham que ser superados. E isso a gente desenvolve isso no POC, e a gente aprende fazendo, né, todo esse processo, que é um pouco do que o Paulo Freire chama de praxis, né? Então, produção de conhecimentos e práticas nos espaços em que a vida acontece. Essa nossa capacidade de pensar a nossa realidade, de teorizar a nossa realidade, de agir sobre ela, de influenciar a nossa realidade e de avaliar essas nossas ações no cotidiano para ir desenvolvendo e aprendendo cada vez melhor a ser mais efetivo nas transformações, nas mudanças sociais, nos impactos sociais, na superação dos sofrimentos. Então, o POCA, nesse sentido, se propõe como um espaço privilegiado para o diálogo e para as aprendizagens que objetivam no cotidiano qualificar a nossa capacidade de criar em comunidade alternativas para a construção de justiça social. Aí, para tanto, caminha através de encontros, estudos e diálogos, as rodas de encontros, para elaborar, produzir e influenciar políticas públicas e para o desenvolvimento de ações e projetos em seus espaços permanentes de pesquisa, experimentação e atuação, que é a cultura, educação, sustentabilidade e direitos humanos, e assumindo como eixo transversal o enfoque de gênero, classe e raça. E aí, onde a gente se encontra para pensar nossa realidade, debater, são, né, nas rodas de encontros, que são esses espaços de discussão, debates e estudos para o exercício de uma ecologia cotidiana de saberes, que significa que no cotidiano todo mundo tem algo muito importante para ensinar e todo mundo tem algo muito importante para aprender. Então, nessa troca de saberes cotidianos, de saberes populares, a gente vai construindo, junto com o pensamento crítico, com a ciência, a gente vai produzindo conhecimentos, né, em que a ciência humana ou social crítica se integra, então, articulada ou organicamente à reflexão prática, aos saberes e aos conhecimentos das comunidades envolvidas. É uma construção orgânica, saberes populares, cotidianos e ciência, todos sem um tipo de saber ser mais importante ou superior a outro, mas todos em roda, de maneira horizontal, debatendo e discutindo, tentando chegar num objetivo comum, que é a superação das violências, que é a construção de ética, que é o impacto social positivo nos espaços que a gente vive. E aí, nesse processo, o exercício das rodas de encontros terá duas tarefas prioritárias, que uma é a crítica científica da eticidade vigente. Então, uma crítica científica a uma norma, a uma regra, a um ato, a uma instituição, a uma lei, a uma prefeitura, como momento negativo ou de razão crítica desconstrutiva. E B, para a partir daí, a projeção criativa, que é a função crítica em seu momento positivo, e a própria postulação para a superação das violências e para a experimentação de alternativas às realidades. Então, isso, um primeiro ponto, é uma denúncia da realidade que violenta, que é corrupta. Essa é a denúncia. E o segundo ponto é o anúncio de uma outra realidade que vai nos fazer mais sentido. E aí, para a gente sair de um ponto para outro, a gente tem todo um caminhar para a gente superar isso tudo, né? Que começa com uma crítica ética à realidade como um momento de luta pela vida. Então, a gente desenvolveu ao longo da última década, mais de 10 anos, uma pesquisa, né, sobre a realidade de São Miguel Arcanjo, uma crítica ética à realidade de São Miguel Arcanjo, né, que a gente, em 2013, começou a chamar de Cidade do Anjo, né, de uma maneira crítica e carinhosa. A cidade de São Miguel Arcanjo é rodeada por fazendas, grandes produções da monocultura agrícola e por reservas de Mata Atlântica intocadas, região reconhecida como um dos mais importantes refúgios de vida silvestre do planeta e que recebeu, inclusive por essa importância, da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, em 99, o título de Sítio do Patrimônio Mundial da Humanidade.
A mesma região é conhecida e reconhecida também como o cinturão da miséria do estado de São Paulo. Uma realidade aqui com seus pouco mais de 33 mil habitantes, movida também por sua forte tradição político-religiosa, o que levou em 21 de setembro de 2013 sua igreja matriz a santuário do seu padroeiro, o Arcanjo Miguel. Foi quando nós elevamos nossa cidade à Cidade do Anjo. Miguel é um arcanjo nas doutrinas religiosas, judaicas, cristãs e islâmicas, considerado por tais o líder do exército de Deus, das forças celestes na guerra contra as forças do mal. Uma força descrita no livro Apocalipse, quando em batalha nos céus, comandando a legião dos anjos de Deus, vence Lúcifer. Houve no céu uma guerra, pelejando Miguel e seus anjos contra o dragão. O dragão e seus anjos pelejaram e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana todo mundo. Sim, foi precipitado na terra e precipitados com ele os seus anjos. Essa é a grande disputa, né, entre São Miguel Arcanjo e Lúcifer, na guerra do bem contra o mal, nas histórias do livro Apocalipse, né, da Bíblia. E Miguel pode significar em hebraico aquele que é similar a Deus, como Deus, ou aquele que impõe, quem como Deus. E é mencionado na mesma Bíblia hebraica como o arcanjo que se levantará diante das injustiças e a favor dos filhos do seu povo, quando o tempo de tribulação chegar, como anuncia o profeta Daniel. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que defende as crianças do seu povo. Então aqui, nesse nosso tempo de tribulações, São Miguel Arcanjo nada é mais distante do que acontece na cidade comandada por seus homens e mulheres, muito em especial homens, autoproclamados cidadãos de bem. E agora, portanto, sede do santuário e da basílica do arcanjo, em que boa parte do seu povo, inclusive muitos de nós, deposita sua fé. Assim como em tantos outros cantos do planeta em que as contradições e as injustiças são visíveis aos olhos atentos, cada um da sua forma, nesse canto as contradições se tornam ainda mais evidentes. A cidade do anjo, de suas belezas, riquezas e de sua fé, é também uma das mais cruéis cidades de um dos estados mais injustos, de um dos países mais desiguais do planeta, cujas principais vítimas são as próprias crianças do seu povo. Então aqui é uma forma de crítica pautado na própria religião, né, na religiosidade de muita gente. Né, porque para certas religiões, São Miguel Arcanjo, por exemplo, ele, como está colocado, é o grande príncipe que no tempo de tribulação vem defender as crianças do seu povo. E nesse espaço de vivência nosso, aqui na Terra, nos territórios, movido muito por pessoas que caminham em meio a essa religiosidade, nada mais distante é o que acontece. A gente vive numa realidade produzida por homens e mulheres, que as principais vítimas são as próprias crianças do nosso povo. E aí a gente faz essa provocação na Cidade do Anjo: ninguém vai para o céu. São Miguel passou a última década como o terceiro maior PIB agropecuário do estado de São Paulo, e ao mesmo tempo com o dobro da média de extrema pobreza do estado de São Paulo. Nossos índices de evasão e abandono escolar nessa década chegaram a 70% de jovens entre 18 e 24 anos que não concluíram o ensino médio em São Miguel. Nessa mesma década, a gente detinha números objetivos de jovens que cometeram algum delito, menores de 18 anos, em medida socioeducativa em meio aberto ou em meio fechado. Nós somos 33 mil habitantes, nossos números equivaliam a cidades com até 100 mil habitantes. E 95% desses casos era com envolvimento com crime organizado do tráfico de drogas. Números de gravidez na adolescência é quase o dobro da média do estado de São Paulo. São cerca de 2/3 da população vive em situação de vulnerabilidade social, alta vulnerabilidade social e muito alta vulnerabilidade social. Mais de 22 mil pessoas das 33 mil vivem em situações difíceis de vida nos mais diversos graus de dramaticidade humana. Nossos índices de carteira assinada, né, de população ocupada em idade de trabalho,
era em 2020 de cerca de 13,7%. É um dos piores níveis dos municípios do estado de São Paulo. A gente fica em 580, 570 das 645 cidades do estado. Quase 40% da população vive com até meio salário mínimo per capita por mês, né? De 0 a meio salário mínimo. Então, e no seio dessa população, há todas as diversas formas de violência que atingem a criança e adolescente, como a violência sexual, o consumo abusivo de substâncias lícitas e ilícitas, a violência doméstica, a violência de gênero, o racismo, a aporofobia, que é essa raiva, né, ao pobre. E é nesse meio que é a partir dessa realidade que o Opoca surge, é a partir dessa realidade que o Opoca começa a se construir, a se constituir em 2010 com o movimento Capital Juvenil, e é a partir dessa realidade que a gente vai caminhando para tentar superá-la e para tentar construir uma instituição, que é o Opoca, que seja capaz de nos ajudar nessa empreitada. Então aqui a gente entra um pouco na pedagogia da utopia. Não levamos nossa ingenuidade ao ponto de acreditar que os apelos à razão ou ao respeito pelo homem possam modificar o real. Isso é uma palavra de Frantz Fanon. Diante de um certo tipo de colonialismo interno na Cidade do Anjo, a razão tem pouca força. A ideia apenas só não é capaz de muito. O conservadorismo e o reacionário conservam boa parte das mentes, igrejas, instituições de todos os tipos, escolas, padres, prefeitos, fazendeiros, pastores, comerciantes, professores. Precisamos de mais, e é sobre esse mais que precisamos aprender para poder viver. Significa que não basta a gente apelar para a razão, não basta a gente simplesmente saber certas coisas, a gente precisa aprender sobre outras. A gente precisa de mais para conseguir mexer na realidade. Você pode pegar para mim, por favor? Então aqui os momentos, né, da pedagogia da utopia. A esperança, o cotidiano, o real, a ideia de que a gente precisa permanecer viva e vivo, e o educar-se. Começando pela esperança. A esperança fraudulenta é uma das maiores malfeitoras, até mesmo um dos maiores tormentos do gênero humano. E a esperança concretamente autêntica, a sua mais séria benfeitora. Então, aqui a vontade é entender, estudar um pouco a esperança que nos move, compreendê-la, para ela ajudar a nos mover de uma maneira que a gente não fique na espera de algo acontecer, mas que nos motive a caminhar. Esse é um estudo do Ernst Bloch, que escreveu sobre o princípio esperança, um filósofo alemão, década de 1920, se eu não me engano, 30. A esperança corresponde àquele apetite da alma que as mulheres e os homens não só possuem, mas no qual consistem essencialmente como seres não acabados. Ela é esse afeto da espera contra a angústia e o medo diante da vida, e por isso o mais humano de todos os movimentos do ânimo, e corresponde ao mesmo tempo ao mais universal e lúcido dos horizontes. E ela, a esperança, precisa ser nutrida de realidades, do real, da ação, dos saberes, poesias, de conhecimentos, da praxis, que é para ir se tornando, enquanto nos move, cada vez mais fecunda. A esperança precisa de conteúdo para ela poder nos mover de uma maneira consciente no mundo. E aí entra o cotidiano, né, o real. À frente se apresenta o real, e a pedagogia da utopia é um esforço para a produção de um saber que envolve esperança e a necessidade de não desviar os olhos do real. Capaz de debater o real no chão, nos espaços forjados pelas diversas violências com quem vive sobrevivendo, resistindo e transformando. Capaz de dialogar, de conversar sobre as realidades e as ideias, pensamentos, conceitos capazes de oferecer suportes e possibilidades diante das violências.
de construir compreensões, ideias e ações em conjunto, capazes de interferir positivamente no local e nas vidas que caminham por esses locais, de construir a denúncia de uma realidade opressora e o anúncio de sua superação, de fomentar a utopia, de encarar a sua evolução e o seu horizonte, de reforçar, a partir da gente, e como escreve Bloch, pela via da antecipação, do sobrepujamento de suas imagens, a vontade de não renunciar. Então é também a esperança que nos permite ser persistentes, e o conteúdo da realidade, das pessoas que a gente encontra pelo caminho, das conversas que a gente vai tendo, do que a gente vai aprendendo, dos livros que a gente lê, das músicas que a gente ouve, das poesias que a gente constrói, isso tudo vai dando conteúdo para o nosso caminhar, para a nossa esperança nos mover com mais força, com mais capacidade de impactar o que a gente entenda que tem que ser impactado, nossa capacidade de construir sentido numa vida sem sentido muitas vezes, né? Para Gutierrez e Prado, arriscar-se utopicamente exige aventura, imaginação, criatividade e luta. Exige uma concepção dinâmica do saber, criadora e relacional. Exige uma atitude vigilante, um estar à espreita, atento, para aproveitar quantas circunstâncias e conjunturas a exploração da realidade nos oferecer. Exige um pensar capaz de abandonar o paradigma que presidiu nosso agir até o momento, estratificado, pré-estabelecido, linear, sequencial e essencialmente hierárquico, masculino, adulto, branco, hétero e dominante, e que produz um mundo que absolutamente não é o nosso, como mais ou menos disse Criolo, para apoderar-se submerso no cotidiano de espaços inéditos que requerem novas respostas em todos os âmbitos, político, econômico, cultural, educativo e outros. Então a gente constrói o novo a partir do cotidiano, diferente do que está imposto, do que nos foi imposto até hoje. Esse mundo, como escreve Gutierrez e Prado, estratificado, pré-estabelecido, pronto, linear, sequencial, hierárquico, masculino, adulto, branco, hétero e dominante. A partir do cotidiano a gente vai construir outras possibilidades em todos os âmbitos da vida humana, que é político, econômico, cultural, educativo. Construir democracias, construir sentido para a gente viver no mundo de uma maneira mais íntegra e digna, e não submissa ou submersa num mundo que, repetindo Criolo, absolutamente não é o nosso. Não fomos nós que fizemos, não pediram a nossa opinião, e não faz o menor sentido para nós. Então, mais uma vez, em um mundo que absolutamente não é o nosso, como disse Criolo, a esperança e a utopia são vitais. Ou a gente imagina, sonha com uma esquina, uma rua, um bairro, uma cidade, um mundo em que a criança, a gente, possa viver e viver bem e caminha para construí-los, aprendendo a construir, ou permanecemos impedidos de ser. Diante do real, e nessa relação direta entre estudo e vida, praxis, individual e coletivo, educar-se, a utopia vai fortalecendo seu sentido, a esperança sua concretude e vice-versa. Então, nessa relação cotidiana, individual, coletiva de construção, de pensamentos, de debates, de ações, a nossa esperança ela vai se fortalecendo, vai fortalecendo o sentido, vai dando concretude ao caminhar. E mais uma vez vice-versa. E aqui é preciso permanecer vivo. Porque você nasce em um planeta que absolutamente não é o seu, profere Criolo do lado oculto das linhas, que divide os que são dos que não podem ser. Essa frase entre dois silêncios, como se lembrando do seu passado e de suas experiências, lhe permitisse deixar estar em palavras aquilo que para ele foi preciso, e aconselhou. Eu diria um que a um jovem poeta: procure viver, pois o Estado já te assassina vagarosamente todos os dias, e é preciso permanecer vivo. Essa foi uma entrevista que o Criolo deu, não sei se para um entrevistador inglês, mas ele pergunta para o Criolo, o repórter, dentre outras questões, é uma entrevista longa e interessante, o que ele diria como um músico, como um poeta, como um rapper já consagrado, o que ele diria como um poeta para um jovem poeta da periferia como ele. E aí ele fala isso, né? Procure viver,
pois o Estado já te assassina vagarosamente todos os dias e é preciso permanecer vivo. Aí ele brinca, vê e vive, ô vó, vivo, atento. Depois ele continua, né? Dependendo do CEP em que você vive, a vida exige mais do que poesia. E é preciso a gente estar atento. E aqui, se cada geração, escreve Fanon, deve, numa relativa opacidade, descobrir sua missão, executá-la ou traí-la, a missão da nossa geração, então, é essa, permanecer viva. É uma utopia da vida que pretende vencer as utopias da morte. Executá-la ou traí-la é uma radicalidade ética. E aqui o permanecer vivo é uma responsabilidade ética, tanto viva do corpo mesmo, materialmente, a gente está em pé, mas também de estar atento à realidade que a gente vive, consciente dos espaços que a gente está, consciente das nossas ações, consciente da nossa responsabilidade ética no mundo, consciente do que o que a gente faz gera consequências, podem afetar outras pessoas, positiva ou negativamente. Então, essa é uma utopia da vida que pretende vencer as utopias da morte, a utopia da cultura moderna, que é uma cultura da morte para muita gente. E aqui é um pouco da essência da utopia. No mundo humano, o ser humano é o fundamento de toda e qualquer ação, de tudo o que é cultural, social, de tudo que é político. O ser humano é o fundamento de toda arte, de todo sorriso, de todo ato de afeto, de todo olhar, observar, de todo dizer, pronunciar, de todo ato de carinho, de cuidado, de todo ato de amor. A fé nos homens e nas mulheres, nos jovens e nas jovens, nos velhos e nas senhoras, nas crianças, portanto, é o fundamento de toda utopia. A utopia ela se fundamenta na fé, na capacidade que o ser humano tem de ser humano. Para Paulo Freire, daí que seja profética e como tal esperançosa. Daí que corresponde à condição dos homens e das mulheres como seres históricos e a sua historicidade. Daí que se identifiquem com eles e elas como seres mais além de si mesmos, como projetos, como seres que caminham para a frente, como seres a quem o imobilismo ameaça de morte. Para quem olhar para trás, continua o autor, não deve ser uma forma nostálgica de querer voltar, mas um modo de melhor conhecer o que está sendo, para melhor construir o futuro. E aqui a gente vai entrando um pouco no educar-se, né? E na praxis, que é essa capacidade de a gente ir conhecendo melhor a nossa realidade, o nosso contexto, para a gente poder melhor ir construindo um futuro que nos faça mais sentido. E aí, como isso acontece, né? Talvez seja a mensagem do futuro flutuando no ar, chegando-lhe aos olhos neurônios como ondas maravilhosas. Acende-se na mente o sonho de liberdade. Uma frase de Paulina Chiziane. Talvez seja o presente oferecendo caminhos, demonstrando possíveis retalhos de esperanças de liberdades humanas até então submersas. Talvez seja alguém em algum canto cantando algo. Uma palavra expressa de um jeito diferente, um muro pichado, uma verdade até então esquecida e agora enunciada, um poema, e a contradição entre liberdade e mundo, morte e vida começa a ser notada, apreendida, sentida. É porque em algum momento, alguma forma de comunicação, de alguma maneira, existiu. É como é que a gente sai desse nosso estado passivo de estar no mundo e se transforma em alguém ativo no mundo com essa capacidade de impactar, né, de interagir com a realidade e de influenciar a realidade. Esse é um grande desafio, né, da gente deixar de ser objeto da realidade, ser movido por ela e se tornar sujeitos e sujeitas da nossa própria história. Intervir na nossa própria história e construir a nossa própria história. São momentos dispersos por vezes, no meio da rua, dentro de casa, em uma das aulas dentre todas as outras nas escolas, em algum encontro entre pessoas que se propõem a discutir o mundo, em um sarau, um evento cultural, mesmo que com mínimas condições concretas sem as quais a vocação para o ser mais se distorce. Em algum momento, enfim, o íntimo de seres humanos, dos jovens como é Luiz, das jovens como é Janaína, é tocado por algo que nos motiva, que os motiva, os mobiliza a caminhar,
e é capaz de fortalecer em um primeiro momento a dignidade maltratada. Para Criolo também foi a arte. O que nos salvou da rua, o que nos salvou do que a gente viveu nas ruas, foi a nossa completa ignorância e falta de habilidade em se adequar ao que está posto. O que nos salvou foi a gente ser um Zé Ninguém durante um bom tempo da nossa vida. Ou nós éramos ignorados, ou nós éramos chicoteados, ou nós éramos um encosto de porta em alguma pousada. E nisso a gente fez a nossa história. A gente sofreu, a gente vomitou, a gente voltou e aceitou que a gente não consegue fazer nada do que o pessoal fala que é pra gente fazer para ficar boneco na foto. Aí nos sobrou o quê? A beleza das artes, que para muitos a fraqueza da alma. Porque a gente não consegue se esconder, a gente vai pro palco e mostra a cara. Então, pro Criolo, essa incapacidade de se adequar ao mundo foi o que o salvou, e ele conseguiu fazer todo esse processo de se fortalecer para transformar essa inadaptação, felizmente, para o mundo, como ele mesmo disse, que absolutamente não é o nosso, para construir uma alternativa para ele e coletivamente também, né, para muitas outras pessoas. Esse é o processo de conscientização, né, em que Paulo Freire destinou tanta energia para a gente refletir e pensar. É o coração da utopia, a tomada de consciência do ser humano consigo, com as outras, com os outros e com o mundo, e com um compromisso ético traçado para transformá-lo. Implica a superação da esfera espontânea e estática de apreensão da realidade, se a realidade fosse imposta, colocada por uma força inexistente, por uma esfera crítica em que a realidade se dá agora como um objeto cognoscível, em que o homem e a mulher assumem uma posição que procuram conhecer. Então, ao invés da realidade ela ser esse espaço estático e colocado como se não fosse uma consequência histórica do que os seres humanos fazem no mundo, a realidade agora passa a ser um objeto de conhecimento do ser humano, que a gente olha para a realidade, pensa sobre ela e assume uma posição de conhecer essa realidade, de caminhar nessa realidade para transformar essa realidade que nos impede de viver e de viver bem. E aí a conscientização implica a reflexão, a imaginação, a criatividade, implica se apoderar do real, implica desejo de vida, desejo de uma vida para além do que é vivida atualmente, implica se embrenhar com confiança no cotidiano. E a arte, como último recurso, muitas vezes, é capaz de fincar os pés do ser humano no chão e permitir à mente imaginar. A gente continua um pouco aprendendo com Criolo. De um dos cantos do mundo, próximo ao de Luiz, ele fala: já que já nos tiraram quase tudo, o rap propõe que eu seja livre, pelo menos em minha poesia. Aí continua o Criolo: você está na condição de um homem invisível, de um bairro invisível, obviamente com direitos invisíveis, e o rap, pelo menos para mim, foi uma ferramenta que me abraçou e disse que eu era capaz de me expressar com o mundo. E acredito que mais importante que me expressar com o mundo externo, me expressar com o universo infinito que existe dentro da minha cabeça. E nesse se expressar com o mundo e com o universo infinito que existe dentro de si, Criolo coloca a poesia em uma estreita relação com o que Paulo Freire impõe ao filosofar. Filosofar, assim, se impõe não como puro espanto, não como puro encanto, mas como espanto diante do mundo, diante das coisas, da história que precisa ser compreendida ao ser vivida, no jogo em que, ao fazê-la, somos por ela feitos e refeitos. Então aqui o Criolo, assim como Paulo Freire, colocam uma arte e outra filosofia como esse espaço de espanto, né, diante do mundo, das coisas, da gente, do universo infinito que existe dentro de nós e do universo infinito que existe na realidade, de possibilidades para a gente
para a gente caminhar em direção de um mundo com sentido. E aqui entra um pouquinho do educar-se. Essa capacidade, nesse processo de aprendizagem sobre a realidade e aprender o que nós precisamos fazer na realidade, a gente chama de educar-se. Essa capacidade de a gente ir aprendendo enquanto caminha entre todos. Então é um educar-se humano, ético, político e esperançoso, porque nenhuma realidade social, histórica, econômica é assim porque está escrito que assim seja. O educar-se para a vida, para a existência faz sentido porque o mundo não é necessariamente isto ou aquilo, porque os seres humanos são tão projetos quanto podem ter projetos para o mundo. Porque no mundo a que faltasse a liberdade, tudo se achasse pré-estabelecido, não seria possível falar em esperança, não faria sentido falar em utopia, não faria sentido falar em educar-se. A utopia, diante das violências da cidade de São Miguel Arcanjo, a cidade do anjo, precisa então juntar a esperança que nos suporta, a inserção crítica e profunda no cotidiano, que é o que nos dá concretude à esperança e conteúdo ao pensar, e a construção de justiça cognitiva, que é o que nos torna capazes de fortalecer a utopia e desenvolver o andar. Um caminhar movido pelo educar-se, essa capacidade intrínseca do ser humano em ser, fazer e se refazer como humano e vivente no mundo enquanto caminha. São estes os momentos de uma pedagogia movida, portanto, pela esperança. E por aqui eu encerro a minha participação nos Conhecimentos Opoca, nossas lives. Parabéns, Sofia, pela ideia. Tá sendo muito legal a gente ouvir nos ouvir falando, né? O que cada um tem para oferecer. E a semana que vem a gente tem nossos queridos Kaique e Gustavo para falar também o que eles têm para... Vai ser sobre o que, Kaique? Matrizes amazônicas. Matrizes amazônicas, da participação do Pontão, né? Do projeto com diversos coletivos culturais, pontos de cultura do Brasil. Kaique, Gustavo, Daniel, Rafael, Paula representam a Casopoca. Nesse projeto, a Casopoca representa São Miguel e também o estado de São Paulo nessa ação. Então é isso, gente. Muito obrigado. Se alguém tiver algum comentário, alguma questão a colocar, fique à vontade. Oi? Letícia? Tá tudo bem aí? O pessoal aqui tá tudo ótimo. Tô aqui refletindo. Foi uma apresentação e tanto, foi muito boa. Acho que ajudou a dar sentido para todas as demais, na verdade. Estava pensando nisso, né, enquanto você estava terminando, falando, né, sobre esse ciclo das lives, né, do conhecimento de Dopoca, que tem sido tão legal. A gente tem aprendido tanto, mas eu acho que essa sua apresentação ajudou a dar um sentido que conecta, né, todos esses conhecimentos, né? Eles estão ali, eu acho que a serviço dessa pedagogia da utopia, né, da produção de sentido, fabricação de esperança. Então, acho que todas as lives até agora, né, e as que vão vir, se explicam, né, por essa surra de hoje. Então, estava aqui pensando nisso. legal. Mas muito obrigada pela apresentação. Foi muito, muito boa. Valeu. E vamos seguir, né? Tem muito ainda pra gente... Acho que estamos fazendo essa primeira temporada de Conhecimentos do POC, depois... E acho que tá sendo legal, então a gente vai... Acho que iremos seguir, tem muito pra gente debater e aprender ainda, né? Porque mexer
se fosse fácil mexer na realidade, a realidade ela já estaria melhor. Se a gente já soubesse mexer nela, já estaria mexendo com mais. Então é um processo de aprendizagem que a gente precisa se dedicar, porque a realidade exige isso da gente também. O sofrimento, né? A crítica ética, ela é uma crítica ética porque ela está pautada em fatos. Ela não se baseia em gosto, né? Eu vou reclamar, não gosto do azul, então vou pintar de amarelo. Não se trata disso. A ética, ela se pauta em fatos. Tem uma criança passando fome, é um fato. E é inaceitável, né, o fato de uma criança, por exemplo, estar com fome. E aí a crítica à realidade, ela vai tentar a gente vai precisar entender o porquê que essa criança está passando fome. Primeiro precisamos dar o alimento de imediato. Depois precisamos entender o porquê que essa criança está passando fome, para que isso não aconteça mais. Então, e por vezes, quanto mais você vai aprofundando a crítica, mais a gente vai percebendo que não é uma questão familiar, não é uma questão dos pais, não é uma questão da rua, não é uma questão do bairro, mas são problemas graves estruturais, políticos, culturais, que criam aquele contexto em que a criança não consegue se alimentar. E aí a gente precisa tentar entender como é que a gente muda esse contexto. Então é um desafio enorme, mas é a partir daí que o Opoca se constitui, e a partir daí vêm os nossos projetos, as nossas experimentações, as nossas tentativas de compreender para superar. Então, muito obrigado, gente. Daniel vai falar? Queria falar um pouquinho. Legal. Bom dia para todo mundo. Thiago, quando você foi falando, eu fui pensando primeiro na nossa caminhada longa aí, né, mais de 15 anos. E ficou reverberando em mim a fala do Zizek, que eu trouxe na semana passada, ou retrasada, não lembro se foi passada ou retrasada, sobre toda boa prática precisa de uma boa teoria e vice-versa, né? E hoje eu, nos meus devaneios, que acho que todo mundo tem feito, né? Rodando feed de Instagram, etc. A gente tá com essa mania ruim, pelo menos eu tô. Uma postagem para mim virou assim, 15 perfis de Instagram que vão fazer você não precisar fazer a faculdade. Então eu acho que a gente está caminhando, a gente tem conversado sobre isso aqui no Poca, né? A gente está caminhando para uma precarização, não caminhando, está a pleno vapor, a precarização do conhecimento formal, né? E ainda agora com a promessa de que a IA vai substituir os empregos e que a faculdade vai ficar cada vez menos útil porque a IA vai fazer tudo. E essa moda dos influencers, né? Todo mundo, hoje em dia, se você perguntar para os jovens, todos querem ser influencers. Só que eles querem ser influencers e ao mesmo tempo não querem fazer faculdade, ou seja, vão ser influencers do quê, né? É claro que a gente tem a crítica também às formas formais de educação, né? Tudo isso que está no texto do Thiago e na fala do Thiago não está inserida na realidade educacional hoje. Pelo contrário, né? São coisas que são combatidas dentro do universo escolar, muitas vezes. Às vezes pelo próprio corpo docente, às vezes pelas famílias que estão ali mais reagindo à possibilidade da escola ser um espaço de livre pensar, né? E de projetos emancipadores. Então, uma aula dessa que o Thiago montou, e é um conteúdo teórico denso, né, que a gente tem aqui no Opoca, ela realmente não vai comunicar bem com a maioria das pessoas num primeiro momento, pelo menos essa parte teórica, né? Porque primeiro está todo mundo cansado. Primeiro a gente está no mundo da correria. A gente teve esse esforço e a gente tem tido, esse é um grande esforço, né? Quando o Thiago fala em conscientização, quando a gente pensa na lógica da conscientização e da participação, do educar-se, né?
e construir em coletivo, a gente construiu essa metodologia em coletivo, né? Também. A gente não só caminha junto, a gente constrói junto a nossa metodologia, né? E todo mundo participa da própria construção da metodologia em si. Esse é um processo de pertencimento que a gente não encontra nos ambientes de aprendizagem muitas vezes, né? Pelo menos muito superficialmente. Isso não quer dizer que todo mundo do coletivo aqui tem plenas consciências da teoria que está sendo aprofundada cada vez mais dentro do Observatório Popular, né? Mas essa profundidade, sem ela, o que seria de nós, né? Ou seja, é importante destacar esse mergulho na ciência, no conhecimento, nas metodologias e na ideia das sabedorias populares, né, da valorização da vida empírica das pessoas. Eu acho que no mundo que tende cada vez mais a respostas superficiais a problemas complexos, né, a gente está aqui atento e entendendo que não é por aí o caminho. O caminho realmente ele é chato, às vezes, né? Putz, quanta coisa que eu preciso estudar, quanta coisa que eu preciso me aprofundar. É exatamente isso. Sem fazer esse percurso de aprofundar tanto a teoria quanto a prática, a gente não vai desenvolver uma prática capaz de superar os nossos problemas, né? O Thiago cita a fome, né, como um problema grave e importante, mas quando a gente entra na saúde mental, né, Letícia, ou na ideia do sofrimento humano como os sofrimentos evitáveis, como diriam os budistas, a gente começa a entender a quantidade enorme de tipos de sofrimento que a gente tem construído socialmente que podem ser evitados, né? E isso vale para várias classes sociais, inclusive, né? A gente entende que não é fácil superar isso tudo sem um investimento cognitivo nisso tudo. Então, acho que eu queria frisar isso, que é importante. A teoria, ela precisa ser cada vez mais aprofundada, e isso é cada vez mais chato para todo mundo, né? Fazer esse percurso, mas é isso que a gente procura, né? Que a gente valoriza. É isso, pode falar. Eu acho que sim, Daniel, acho que faz sentido, né? E ao mesmo tempo eu fico pensando, é chato, mas ao mesmo tempo o que mais valeria a pena aprender se não isso, né? Qual o sentido de aprender qualquer outra coisa a não ser isso, né? Eu acho que se tem alguma coisa que vale a pena é esse esforço, né? Então, se tornar atento, se tornar consciente, né? É o esforço que vale a pena, né? O resto é acessório, né? Eu acho que essa apresentação de hoje ajuda a gente a pensar nisso, né? Em como que nos afeta a todos, né? Quando a gente tem uma questão que nos força a pensar, né? Que torna necessário pensar, né? Como o exemplo, né? Da fome ou sofrimento, qualquer outro tipo de sofrimento, aquilo nos afeta, né? E nos afeta em várias dimensões, né? Porque quando a gente fala de dignidade, né? É indigno para mim fazer parte de uma sociedade onde isso acontece, né? A gente não está falando da dignidade do outro, né? A gente está falando da nossa própria. Então, acho que se tem alguma coisa que vale a pena para fazer esse esforço, é isso, né? Eu concordo com você, Daniel, tem um esforço envolvido, né? Mas que acho que é o que a gente entende que vale a pena, né? Que faz sentido. Boa, Letícia, obrigado. Mais alguém? Então, acho que deu um tempo legal, né, de encontro. Obrigado, né, presença de nós todos e todas,
e nos encontramos semana que vem em mais uma live do Conhecimentos do Opoca. Valeu!